Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias. E nós daremos sequência, então, à exposição do livro do profeta Sofonias, como temos feito até agora, de modo sistemático. E estamos observando um período da história muito importante dos nossos irmãos do passado e que comunica a nós até os dias de hoje. A palavra de Deus, ela é, mesmo o Antigo Testamento, tão atual quanto o jornal de amanhã. A palavra de Deus, Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18. Deixe aberto a sua Bíblia. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Nós suplicamos, ó Deus, que diante da tua graça e da tua muita misericórdia, o Senhor nos faça compreender a tua palavra. Que a iluminação do teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós nesta noite, para que possamos entender o que o Senhor deseja nos falar. E para que, entendendo a tua palavra, Senhor, nós também possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que assim nós glorifiquemos ao Senhor, que nos salvou, que nos instrui, que cuida de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Você já pensou viver num período em que as antigas advertências do Antigo Testamento começam a ser executadas no seu dia a dia? Os anúncios de castigos, os anúncios de punição começam a ser realidade diante dos nossos olhos. O momento em que o juízo, que antes era apenas lido, Antigo Testamento, começa a ser realidade. A Escritura passa a ser uma realidade. O anúncio da mão pesada de Deus começa a ser evidenciado no dia a dia. Imagine essa situação. Porque essa situação é o pano de fundo, é o contexto para o livro do profeta Sofonias. Eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, de grandes partes da lei de Moisés, de outros trechos da palavra de Deus, da aliança do Senhor. Deus havia falado aos nossos irmãos do passado sobre a maneira como eles deveriam viver e servir ao Senhor. E a consequência de fazer o contrário disso. E agora, no tempo de Sofonias, os nossos irmãos do passado estão vivenciando aquilo que Deus havia anunciado, que aconteceria caso o povo de Deus não vivesse o seu relacionamento com o Senhor como deveria ser. Deus já havia, portanto, anunciado o que aconteceria caso o povo de Deus se desviasse dos caminhos de comunhão com o seu Criador, com o seu libertador, com o seu mantenedor. E em Deuteronômio, capítulo 4, antes de nós entrarmos no texto nesta noite, em Deuteronômio, capítulo 4, eu vou ler um trecho da palavra de Deus que expressa essa característica da aliança do Senhor com os nossos irmãos do passado, com o povo de Deus. E ele diz assim: quando, pois, gerardes filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida,
semelhança de alguma coisa e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 a 26. Isso fazia parte do contexto, do pano de fundo dos nossos irmãos do passado, e eles tinham essa instrução da palavra de Deus em mente. E estavam caminhando contrário a essa instrução, agindo completamente diferente do que o Senhor havia determinado para que eles fizessem. Aquilo que Deus havia dito que era errado, e eles não deveriam fazer, era exatamente isso que eles, durante um bom tempo, fizeram. Até Sofonias chegar com a profecia, a palavra de Deus, impactante, como nós temos visto em todo o primeiro capítulo da sua profecia. Em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor alertou, falando: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Nós vemos, inclusive, aquele que é conhecido como o homem mais sábio da terra, que entrou justamente no caminho contrário ao da instrução de Deus, nesta passagem de Deuteronômio capítulo 7, verso 1 a 4. E o seu coração foi corrompido, e ele construiu altares a deuses estranhos. E depois tivemos o reino do povo de Deus dividido em 2. E dali para frente, ruínas. Dali para frente, vemos o povo de Deus sendo levado cativo. Mas entre essas duas coisas, temos Sofonias, anunciando desses cativeiros, falando dessas questões que iriam imediatamente acontecer. Deus havia avisado que o casamento com pessoas de outra fé levaria o povo de Deus a se corromper. E era exatamente isso que estava acontecendo no período de Sofonias. E que estava acontecendo, e que estava atraindo o dia da ira do Senhor. Os contemporâneos de Sofonia estavam vendo as profecias antigas se cumprindo. E não eram coisas boas que estavam se cumprindo. Era um peso da mão de Deus. Nossos irmãos do passado estavam para experimentar as maldições pactuais. E tudo isso por causa da violação da aliança. Agora, a execução da aliança substituía a inauguração desta aliança. Imagine que em um momento o Senhor chama o seu povo e faz uma aliança maravilhosa com ele. E fala de bênçãos, de cuidado, de expansão, de segurança, baseado, alicerçado na comunhão do seu povo com o seu Deus. Mas o seu povo, nossos irmãos do passado, resolveram virar as costas para Deus. E experimentaram de um caminho longe do Senhor. Isso revela não somente
a transcendência de Deus, mas também a imanência de Deus. Deus não está somente lá no alto, isolado, sozinho, longe da sua criação. Soberano. Ele também está envolvido com a sua criação, com o seu povo, com toda a natureza, conduzindo, regendo, administrando. As alianças mostram essa realidade. O Deus que faz aliança com o seu povo administra também essa aliança. E as correções sobre o povo de Deus, nossos irmãos do passado, são uma demonstração de que Deus não está distante, Deus está próximo. E a Escritura toda nos apresenta essa realidade. É isso que vemos também no envio de Cristo ao mundo, na sua morte e ressurreição. A punição do pecado na morte de Cristo e a bênção do perdão na ressurreição. O sacrifício aceito pelo Senhor. Ali vemos o Deus transcendente no relacionamento com o seu povo, de modo imanente, de modo presente. O soberano que se envolve com os homens sobre a terra. Diante da situação dos pecados dos irmãos, nossos irmãos do passado, e da certeza do juízo de Deus, é que o profeta enfatiza agora sua mensagem, mostrando o grande dia do Senhor. E é interessante, meus irmãos, antes de nós lermos o versículo 14 ao versículo 18, que Sofonias parece repetir a sua mensagem. E a ideia de Sofonias é enfatizar a sua mensagem. Como alguém que, embora não esteja desesperado, mas esteja extremamente envolvido com a sua mensagem, ele diz e ele reforça: o dia do Senhor está chegando. Abra o olho, o dia do Senhor está muito perto. E é nessa segunda situação, em que o dia do Senhor está muito perto, que soa como eco os versículos 14 a 18, que eu te convido a acompanhar na sua Bíblia a leitura nesse instante. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto. E muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Percebam, meus irmãos, que a palavra do profeta, ela é enfática, ela é um alerta, ela traz a certeza, a convicção dos fatos que vão suceder na sequência. A mão pesada do Senhor. Mas nós veremos na sequência das próximas exposições também que Sofonias irá nos apresentar um remanescente fiel, um povo temente ao Senhor, ainda que fosse de pequeno número, um povo temente ao Senhor. Ele finaliza a sua profecia falando de esperança futura de salvação.
Temos diante de nós, portanto, Judá, temos diante de nós o povo de Deus, mesmo diante dos seus muros, mesmo no meio dos seus muros, da sua fortificação, prestes a serem invadidos por uma nação estrangeira que os levaria cativo. O grande dia do Senhor é um dia inevitável. É isso que os versículos 14 e 15 nos apresentam. O dia do Senhor, o grande dia do Senhor, é um dia inevitável. Perceba novamente na releitura dos versos 14 e 15 que diz: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É um dia que se aproxima e a sua chegada é certa. Não há como retardar. Perceba como o profeta enfatiza a urgência e a gravidade desse dia do Senhor. Quanto que no verso 7, texto que nós vimos na semana passada, o profeta faz menção do dia do Senhor. Aqui no verso 14 ele descreve o mesmo dia como o grande dia do Senhor. Isso expressa a ideia de ênfase na importância e gravidade das coisas que aconteceriam nesse dia. Há um escalonamento, há uma chamada de atenção crescente. A chegada desse dia era certa. O profeta não deixa dúvidas e alertou o povo, afirmando: está perto e muito se apressa. Atenção! O povo deveria dar atenção a essa profecia. Não havia como retardar esse dia. Ele de fato estava chegando e com rapidez se aproximava. Nada poderia ser feito para impedir a chegada desse dia. Assim como nós também, nos dias de hoje, não temos como parar os ponteiros do relógio, e ainda que pudéssemos fazer, não pararíamos o tempo. Não há como voltar atrás. Os dias se avançam e nada faz com que o tempo pare. A gravidade desse momento também fica clara diante das marcas desse dia. Seria um dia identificado por ser amargoso, de indignação e angústia, de alvoroço, desolação e densas trevas. E essas expressões refletem quão assustador e terrível ia ser esse grande dia do Senhor. Um dia em que até o mais temido guerreiro, homem poderoso de guerra, gritaria com pavor, em alta voz, de choro. É isso que nós vemos no versículo 14. Está perto o grande dia, o dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargoso e nele clama até o homem poderoso. A expressão aqui traz à mente o homem de guerra, valente, poderoso, destemido. Nesse grande dia do Senhor, ele vai clamar, ele vai gritar de medo e pavor. Tamanha seriedade e impacto vai ter esse dia na vida dos nossos irmãos do passado. Nós estamos olhando para trás. Eles, no momento da profecia, tinham a visão do que ia acontecer nos dias subsequentes. E eles passaram por isso. Na leitura da Escritura, da Palavra de Deus, nós podemos observar o desenvolvimento do que aconteceu. Lendo o Antigo Testamento, lendo sobre os cativeiros, e um dos cativeiros mais horríveis do povo de Deus, que foi o cativeiro babilônico. O princípio para a nossa vida é que por mais demorado que possa parecer o dia do Senhor, não tem como ser evitado.
Não há como impedir o dia do Senhor. Nós vimos na semana passada, na exposição da Palavra de Deus, que o dia do Senhor não se refere a um dia único, um dia exclusivo, mas vários dias, vários momentos na história em que Deus age de modo intenso, ou abençoando, ou restaurando, ou aplicando juízo. No caso de Sofonias, o anúncio é de juízo, e é o grande dia do Senhor. Na volta de Cristo, será também outro grande dia do Senhor. E não há como impedir esse dia de chegar. Deus sempre cumpre sua palavra anunciada por seus profetas. O dia do Senhor virá novamente quando Cristo voltar. Veja o que afirma o apóstolo Paulo ao escrever para os Tessalonicenses sobre esse assunto. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Ninguém sabe a hora que o ladrão chega à noite. É inesperado. Desse modo, o dia do Senhor chega e pegará desavisado muitos. Também Pedro escreve sobre o dia do Senhor, o dia de Deus que se aproxima, motivo pelo qual devemos viver num santo procedimento e piedade. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele escreve: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O dia do Senhor é inevitável. Ele vem. Portanto, devemos buscar hoje acertar a nossa vida com o Senhor, naquilo que precisa ser acertado. Devemos hoje nos voltar para o Senhor se estamos distante do Senhor. O nosso relacionamento precisa ser consertado com o Senhor o quanto antes, se essa é a realidade da nossa vida. Não devemos deixar para depois. Depois pode ser muito tarde. O dia de repensar a nossa vida é hoje. Como estão as minhas atitudes? Como está a minha vida devocional? Como está a minha vida no meu casamento? Como está a minha vida com os meus pais? Como está a minha vida na escola? Como é que está a minha vida? Como que eu tenho representado o Senhor aonde Ele me colocou? O dia de analisar nossos princípios é hoje. O dia de confessar os nossos pecados ao Senhor é hoje. O dia de abandonar atitudes do velho homem é hoje. Hoje é o dia de nos acertarmos com Deus. O dia do Senhor não vai parar para a gente poder acertar o que precisa ser acertado. Cada minuto, cada hora está mais perto. Pois como afirma a palavra de Deus em Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso, quanto antes
nós acertarmos a nossa vida com o Senhor, tanto antes desfrutaremos da harmonia com o Senhor e descansaremos aguardando o grande dia do Senhor, que acontecerá na nossa vida, que acontecerá na volta de Cristo. Ou, como estávamos conversando entre alguns irmãos, quando Cristo me chamar para junto dele eu estar. O Senhor pode vir ainda esta noite para todos nós, ou pode vir, ou pode nos levar, melhor dizendo, um ou outro, para habitar junto dele. De um modo ou de outro, será um grande dia do Senhor. E esse dia não para, não pode ser travado, nem impedido. Certamente ele chegará. Por isso é importante estarmos de bem com o Senhor. Em segundo lugar, queridos, o dia do Senhor revela a impotência humana. Nós somos frágeis, não conseguimos resolver as questões sozinhos. Versículo 16 e versículo 17, Sofonias capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Temos agora o profeta trazendo à mente dos nossos irmãos do passado o toque da trombeta, que feita do chifre do carneiro, caracterizava o som que anunciava as batalhas, que encorajava os soldados durante as guerras. Esse é o cenário apresentado quando surge no texto da profecia a questão das trombetas sendo tocadas, a questão do rebate contra as cidades fortes. As cidades fortes, as cidades do povo de Deus. E há uma guerra contra as cidades fortificadas. Deus está afirmando que este toque de trombeta será contra as cidades muradas e fortificadas de Judá, que cairão diante do exército babilônico. O sentido é que se Deus não edificar e não defender a cidade, ela acabará caindo, apesar dos esforços dos construtores e defensores dentre o povo. Isso nos lembra outras passagens da Escritura, certamente. Salmo 127, capítulo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é essa a realidade que Sofonias está trazendo aqui. Não há como garantir segurança diante da situação que o povo estava, se não fosse agarrar-se em Deus, se voltar para o Senhor. A angústia seria trazida sobre o povo como sinal do julgamento de Deus contra eles. Os nossos irmãos rejeitaram a lei de Moisés que dizia: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles estavam adorando ao Senhor e adorando ídolos, adorando deuses com letra minúscula, como nós podemos didaticamente apresentar. Estavam fazendo um sincretismo religioso, adorando ao Senhor de Israel e tendo outros a quem ele também servia. Deuses menores, se assim a gente pode dizer. Ídolos, certamente. Rejeitaram a lei que lhes garantiam vida. Deuteronômio capítulo 4 dizia, e eles tinham conhecimento disso: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais.
e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Mas eles não fizeram isso. Não ouviram. Ou melhor, ouviram, mas não agiram dando atenção a isso. Eles recusaram ser o povo distinto entre as nações. O povo diferenciado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Não desmarque onde nós estamos, mas vamos dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4 a 8. Os nossos irmãos do passado recusaram ser o povo distinto, diferenciado entre as nações. Deus chama o seu povo para um tratamento diferenciado, mas eles viraram as costas para o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, verso 4 a 8, a palavra de Deus diz: porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? O povo de Deus era para ser um povo diferenciado, desde a entrada em Canaã. Mas os nossos irmãos do passado desejaram ser igual às outras nações. Pegaram a teocracia e disseram: não, nós não queremos isso. Queremos um rei que nem tem as outras nações. Queremos ser iguais a eles. Viraram as costas para o Senhor. Adoraram outros deuses. Serviram a idolatria. Colocaram-se no centro do universo. E como se fosse possível, eles colocaram Deus de lado. E as coisas deveriam, na ótica deles, viver em torno deles, girar em torno deles. Ao passo que todas as coisas dependem de Deus para existir. Foi contra o Senhor da Aliança que pecaram, e isso forçou a derrubá-los por terra. Eles seriam mortos, o sangue derramado ao chão, e o corpo serviria somente para fertilizar o solo. Sofonias 1, verso 17. É o que o profeta está dizendo. O dia do Senhor seria terrível, e não haveria como escapar. Isso estava prescrito para aqueles que fossem rebeldes contra o Senhor. E eles sabiam disso também. Deuteronômio 28. Os nossos irmãos do passado tinham pleno conhecimento do que o Senhor havia dito por intermédio de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 29, aonde está registrado: apalpará ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Esta era a consequência para aqueles que virassem as costas para o Senhor. Como Moisés também havia dito:
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E há uma lista em Deuteronômio capítulo 28, do verso 16 em diante, de onde nós lemos também o versículo 29, de características do peso da mão de Deus sobre aqueles que viraram as costas contra o Senhor. Como atordoados e sem rumo, como quem anda sem conseguir enxergar, como homens cegos ficariam e não conseguiriam escapar da mão pesada do Senhor. E isso nos mostra mais uma vez a soberania daquele a quem nós adoramos, daquele com quem nós temos um relacionamento sério e somos cuidados por Ele, somos amados por Ele e devemos glorificá-lo. O castigo do Senhor revelaria a incapacidade do homem de proteger a si mesmo e de conduzir a própria vida. Sem a direção de Deus, não há como vivermos. Sem a direção de Deus, não há como existirmos. Somos frágeis. Somos suscetíveis a todo erro. Somos suscetíveis às coisas que nos prejudicam. O Deus poderoso é quem cuida de nós e que também nos chama para este compromisso sério. Deus julga os pecadores e nem a sabedoria ou a força humana os poderiam livrar. O orgulho humano seria lançado por terra e toda a soberba seria abalada. Não haveria como eles, ou pela força do mais forte guerreiro, ou pela negociação com os seus perseguidores, escapar desse momento de juízo que eles iam ter. Isso nos faz refletir, queridos, sobre a imensa necessidade de reconhecer nossa condição diante de Deus e sermos humildes diante do Senhor. Ter sempre em mente o quanto somos falhos e necessitados da imensurável graça de Deus, que não somente nos resgatou, mas também sustenta a nossa vida. Nós estávamos na mira da ira de Deus, mas Cristo desviou a ira de Deus de sobre nossas vidas e recaiu sobre si, a ira que deveria recair sobre nós. Jamais podemos esquecer que nada somos e nada podemos realizar sem o socorro e favor de Deus. A soberania de Deus é imensurável e nós somos imensuravelmente pequeninos diante desse Deus poderoso. A Escritura nos instrui claramente, quando nos ordena por meio de Pedro, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E não nós a nós mesmos. Pedro registra isso na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6, nos alertando que devemos ser humildes diante do Senhor. Ele é o Deus que deve ser temido. E o nosso temor do Senhor não deve nos levar para longe de Deus, mas deve nos fazer correr para os seus braços, para nos acertarmos com o Senhor, para perguntar: Pai, aonde eu estou falhando? Pai, o que eu preciso fazer para consertar a minha comunhão com o Senhor e endireitar a minha vida? Em último lugar, queridos, terceiro e último lugar, o dia do Senhor desmascara os falsos refúgios. Versículos número 18, a palavra de Deus diz, primeiro a Sofonias, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro,
os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mais uma vez, vemos o profeta enfatizando que nem os recursos financeiros, nem esforços pessoais poderiam garantir a segurança do povo pecador. Não conseguiriam negociar com os dominadores babilônicos. Não poderiam comprar a liberdade. Os babilônicos não negociariam com eles. Nem conseguiriam também se defender contra a invasão que iriam sofrer. Acabamos de passar pelo texto da profecia que nos apresenta o fato de que até o homem guerreiro, o homem poderoso do povo de Deus, destemido, gritaria de medo, choraria diante do que estava para acontecer. Não tinha como se proteger, nem como encontrar socorro em parte alguma. O peso da mão de Deus viria contra o povo por meio dos babilônicos, e não tinha como escapar se o próprio Deus não os livrasse. Daí, mais uma vez, percebemos que só há segurança real, verdadeira, no Senhor, na graça de Deus. Graça essa que também é o único meio pelo qual o pecador pode ser salvo e seguro em Cristo Jesus. Vemos como a profecia de Sofonias figura aquilo que em Jesus Cristo nós temos com grande clareza. Longe de Jesus temos, ou melhor, somos o alvo da ira de Deus. Aos pés da cruz, somos encharcados com a graça de Cristo, que desvia a ira do Senhor. Somente Deus pode ser a nossa segurança. O princípio teológico para nós hoje é que não há como o pecador escapar da ira de Deus, buscando refúgio longe do Senhor. Não tem como. A prática de boas ações não garante a paz com Deus. O ser bom cidadão, simpático, hospitaleiro, atencioso com os necessitados não garante harmonia com o Senhor. Eu nunca roubei, nunca matei, não fumo, não bebo, não faço isso nem aquilo, então estou de bem com o Senhor. Isso não garante a paz com Deus. Para termos paz com Deus, devemos buscar o Senhor como quem está com sede no meio do deserto. Devemos conhecer, não esquecer e obedecer a palavra de Deus. Aí todas nossas atitudes de boas obras terão a motivação correta de glorificar a Deus, e não somente as faremos, como viveremos na prática delas, constantemente, com a motivação correta, não de negociar com Deus, mas de enaltecer a Deus, glorificar a Deus. Aplicando em nossa vida, queridos, podemos ter em mente a importância de investir na vida de comunhão com Deus. Procuremos maneira de conhecer mais o Senhor e conhecer mais a vontade de Deus para a nossa vida. Para mim, Everton de Bora Pereira, com tantos anos de idade, que mora na rua tal, no endereço X, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade pessoal de Deus para mim? O que Deus quer de mim? Que eu possa glorificar a Deus, entender a vontade de Deus, estudar a Bíblia em casa, ler a Escritura em família, desenvolver o hábito de oração, e diante do pecado não fugir de Deus, nem procurar me esconder nas muitas atividades e tarefas que podem parecer interessantes e me fazerem esquecer dos meus erros.
Pelo contrário, me refugiar em Deus diante do meu pecado. Senhor, eu errei. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu sei que os teus olhos estão em todo lugar. Não há como fugir. Senhor, eu preciso do Senhor. Voltar-se para Deus. Falar claramente com o Senhor. Ele jamais rejeitará aquele que se achega humilde em busca de perdão e santo compromisso. Jamais ele vai dizer para você ou para mim, não, você não adianta mais, você está dizendo que está arrependido, eu não quero mais, não tenho. Nós, às vezes, somos assaltados com esse pensamento. Se eu fosse Deus, eu não me aguentaria mais, eu não me receberia de volta, toda vez estou errando na mesma coisa, e volto ao Senhor e peço perdão. Eu, se fosse Deus, não me aceitaria mais. Graças a Deus que nós não somos Ele. O Senhor é paciente, misericordioso e jamais rejeita aquele que vem arrependido, confessando os seus pecados. Por isso, queridos, concluo convidando os irmãos a abrir a Escritura em Isaías capítulo 55, verso 6. Quero, nesse instante, também convidar os nossos irmãos do grupo musical para virem à frente, se prepararem também para nos conduzirem a Deus em resposta à palavra trazida nessa noite. Isaías 55, verso 6. Vou esperar que todos encontrem para que leiamos todos juntos em uma só voz. A gravidade do dia do Senhor. O dia do Senhor é inevitável. Ele virá. O dia do Senhor revela a impotência humana. Não há como nós nos livrarmos desse dia se não for na graça do Senhor. O dia do Senhor desmascara os falsos refúgios. Não há o que eu possa fazer. Não há para onde eu fugir. Vamos enfrentar esse dia. Portanto, Isaías 55, 6 é para nós o versículo que conclui a mensagem nessa noite. Leiamos todos juntos. Eu convido que se coloquem em pé nesse instante. A palavra de Deus diz a nós, e nós lemos então da seguinte maneira: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tenha esta palavra como dita ao coração. Não é amanhã, não é na semana que vem, não é segunda-feira, é hoje, o dia de nos acertarmos com Deus, se alguma coisa ainda precisa ser acertada. Vamos cantar ao Senhor, dizendo a Ele o quanto nós o amamos e o tamanho do nosso compromisso para com o Senhor.